Senadores se reúnem hoje e devem votar medidas provisórias. Líderes do Senado decidem votar indicações de autoridades depois das eleições. Congresso ganha iluminação especial em apoio aos 16 anos da Lei Maria da Penha. Boa tarde, hoje é quarta-feira, 3 de agosto. O Senado Notícias está no ar. Daqui a pouco, os senadores podem votar medidas provisórias em sessão plenária. Vamos conferir no telão a agenda desta quarta-feira. Daqui a pouco, às 2 horas, haverá sessão plenária do Senado, em que devem ser votadas medidas provisórias. Também às 2, a Subcomissão Temporária de Assuntos Sociais das Pessoas com Deficiência faz reunião para definir o plano de trabalho. Em reunião nesta quarta-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos examinou e autorizou pedidos de contratos de empréstimos entre estados, município e bancos ou agências de fomento internacionais. Ao todo, foram 7 autorizações de empréstimos, todos com aval da União. O dinheiro externo visa beneficiar programas e projetos ou reestruturação de dívidas. Um dos programas contemplados é o Educação para o Futuro do Estado do Paraná. O objetivo geral do programa a ser financiado é aumentar a taxa de estudantes que concluem o ensino médio. Já os objetivos específicos são melhorar a qualidade da educação do ensino médio, aumentar a cobertura do ensino profissional, melhorar a qualidade dos serviços de facilitação da transição da educação básica para o ensino superior ou o mercado de trabalho. 2 pedidos de empréstimos foram feitos pelo governo de São Paulo. Um para a expansão da linha 2 verde do metrô e compra de material rodante e outro para a recuperação do rio Tietê. Já a empresa baiana de águas e saneamento receberá 60 milhões de euros para financiar, em parte, o programa de saneamento com uso energético de biogás no tratamento de esgotos da região metropolitana de Salvador. Ele também servirá para a utilização do biogás para a produção de energia. Então é um projeto bastante completo e, portanto, eu acho absolutamente meritório, tanto que foi reconhecido pela comissão como direito a ter o aval do governo federal para tomar esse empréstimo. 80 milhões de dólares americanos irão para a capital mineira, para financiar em parte o programa de mobilidade e inclusão urbana. O empréstimo ao governo capixaba vai financiar parcialmente o programa de ampliação e modernização do sistema prisional do estado. E o empréstimo pedido pelo governo de Goiás servirá para reestruturar a dívida estadual. Nessa terça-feira, os líderes partidários no Senado se reuniram por videoconferência para definir prioridades da atividade legislativa da Casa no semestre. Entre as decisões tomadas pelos senadores, foi definido que durante a primeira semana de agosto, as pautas serão preenchidas primeiro por medidas provisórias. Na segunda semana deste mês, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai receber sugestões dos líderes partidários para elencar os principais projetos de interesse dos parlamentares. Certamente as medidas provisórias serão votadas nessa semana e na próxima semana a pedidos de empréstimo, de autorização para empréstimo para alguns estados, como Minas Gerais, Cidade de Belo Horizonte, Paraná, São Paulo, entre outros. Possivelmente deve entrar na pauta, se não na pauta do plenário à tarde, certamente na próxima semana. Pelo Twitter, o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que, abre aspas, o Senado Federal realizará sessões semipresenciais nos meses de agosto e setembro, para apreciação de medidas provisórias e projetos de lei sugeridos pelas bancadas. Já as sessões presenciais, em regime de esforço concentrado para apreciação de autoridades, ficarão para o período imediatamente após as eleições de 2 de outubro, para se garantir quórum qualificado. Fecha aspas. Também foi decidido que as comissões permanentes funcionarão com sessões na segunda semana de agosto. Essa tese do funcionamento das comissões foi defendida por nós e teve adesão de alguns líderes para que a Comissão de Constituição e Justiça também possa apreciar determinadas matérias que estão na pauta. Dentre elas,
às indicações dos 2 membros para o Superior Tribunal de Justiça. Eu defendo essa tese e acho que esse rito formal deve ser cumprido antes das eleições, para que, posterior às eleições, aí sim, com quórum qualificado, a gente possa fazer o esforço concentrado no plenário para apreciar as autoridades. O Senado tem pautas importantes e deve seguir após as eleições num ritmo que ele já está acostumado nos últimos anos, onde bateu recorde aí de aprovação de leis. Até que ponto as regras de conduta no serviço público podem ser consideradas suficientes para coibir o chamado assédio institucional? O tema foi debatido ontem em audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. Seja qual for o ambiente de trabalho, não se trata de uma simples regra de etiqueta ou um hábito a ser incentivado. Não importa a cor, o gênero, o cargo ou a função executada. A própria lei prevê punição para o desrespeito, o constrangimento, a desqualificação, perseguição ou ameaça contra qualquer pessoa. Quando acontece dentro do serviço público, o assédio institucional tem contornos ainda mais graves. Mesmo assim, as denúncias se acumulam e os exemplos mais recentes contra servidores da Caixa Econômica Federal e da FUNAI ganharam as manchetes da imprensa. O assédio, além de provocar a perda de produtividade institucional, também causa danos em nível pessoal para os funcionários afetados direta ou indiretamente, desmobilização, desânimo, queda na autoestima, depressão e até mesmo doenças psicossomáticas. É justamente por ser a maior prejudicada que a sociedade tem o direito de reagir a esse tipo de abuso. Em vez de assistirem calados, os servidores e cidadãos, de modo geral, devem usar todos os meios e canais disponíveis para denunciar. Parlamentares e convidados se manifestaram em defesa dos servidores públicos diante de manobras que se caracterizam pelo uso do poder do cargo para investigar e punir injustamente trabalhadores de escalões inferiores. Nós já conhecíamos o velho e famigerado assédio moral. O assédio moral se dava entre indivíduos. Era um chefe que perseguia um subalterno, era um colega que abria processos injustos contra outro. O assédio moral precisa continuar a ser combatido, mas nós chegamos a uma nova fase. Desde 2019, o Brasil vive uma epidemia de assédio institucional. Esse assédio institucional, assédio moral ao serviço público, já faz algum tempo que a gente tem, mas nesses últimos 3 anos tem se acentuado, que eu digo, perseguido os servidores públicos. Tem acontecido na FUNAI a preferência pela nomeação de militares nos cargos de chefias, tanto na FUNAI sede quanto nas unidades regionais. Desses militares nós temos militares do Exército, policiais militares e policiais de corporações estaduais. E aqui é importante fazer uma observação que o trabalho da polícia, o trabalho também das Forças Armadas é um trabalho nobre, é um trabalho legítimo. O problema está em você pegar servidores que são da área da segurança pública e trazer para dentro da estrutura de um órgão cuja competência é a política indigenista. Então, aí você já está misturando 2 áreas que não incompatíveis. Este ano a gente teve o caso emblemático, que é do Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, cuja morte chamou a atenção para esse grau de sucateamento do Estado. E a gente gostaria de chamar a atenção nessa testemunha de 45 anos, que recebeu o nome fictício de Jussara, entrevistada pela imprensa quando do episódio envolvendo o presidente da Caixa, em que ela disse que ela ouviu numa reunião que era para os empregados da Caixa pararem de fazer denúncias. Por quê? O pré-requisito é obedecer cegamente. Coloque-se no lugar desses servidores que estão lá. São funcionários do Correio, são guardas municipais, são policiais militares, são policiais civis, são agentes de saúde, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são pessoas que estão lidando com vida dioturnamente, são pessoas que estão lidando com o principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, são pessoas que estão lidando com a educação, são pessoas que estão lidando com a segurança nossa, de nossas famílias. Então, vamos parar com esse comportamento de criminalizar um servidor público.
O projeto que cria a nova Lei Geral do Esporte será analisado novamente pelo Senado após mudanças aprovadas pela Câmara dos Deputados. A Lei Geral do Esporte é uma proposta de consolidar as normas e regulamentações do esporte brasileiro em um único código. O Senado aprovou um projeto de lei em junho. O projeto representa, sem sombra de dúvidas, um grande avanço para o esporte nacional. Consolida as leis já existentes e promove atualizações e aperfeiçoamentos no marco legal. O projeto trata de vários temas, da organização do Sistema Nacional do Esporte, da interação entre poder público, organizações esportivas e atletas, das estratégias de fomento estatal, das normas de gestão, das relações de trabalho, da tributação e dos incentivos fiscais e da integridade ou fair play e da paz no esporte, dentre outros. Mas o texto foi modificado na Câmara dos Deputados e será novamente analisado e votado pelos senadores. A proteção dos direitos dos atletas em formação, principal tema do projeto original do Senado, foi mantida. Sobre a organização esportiva formadora, houve um cuidado especial com o cuidado das nossas crianças, garantindo um programa contínuo de orientação e suporte contra abuso e exploração sexual, a qualificação dos profissionais que atuam no treinamento esportivo para atuação preventiva de proteção aos direitos. Os deputados alteraram a distribuição da arrecadação das loterias de prognósticos, como a Mega Sena e Quina, direcionando recursos às secretarias estaduais de esportes para aplicação em jogos escolares. Na loteria por cota fixa, na qual o prêmio é pré-definido pela casa de apostas, 1% do lucro bruto será direcionado aos comitês do ciclo olímpico e às confederações agregadoras de clubes. A proposta reduz pela metade o valor devido pelos clubes ao atleta em caso de rescisão de contrato, e o pagamento pode ser suspenso quando o jogador passar a receber salário de outro clube. Pessoas jurídicas poderão descontar do imposto de renda até 4% das doações para projetos desportivos. O texto recria a cobrança feita pelos clubes sobre salários e transferências de jogadores para financiar a Federação de Associações de Atletas Profissionais, FAAP, entidade que apoia ex-atletas. A contribuição tinha sido extinta em 2021. Nós estamos decidindo obrigar aos atletas uma doação para a FAAP, que nem sindicato tem esse direito. E vou dizer mais, este Congresso acabou com essa cobrança obrigatória. Outro tema que merece destaque é o crime de corrupção privada no esporte. Segundo o projeto, fica estabelecida pena de reclusão de 2 a 4 anos e multa para o dirigente que exigir, solicitar, aceitar ou receber vantagem indevida como representante de organização esportiva privada para favorecer a si ou a terceiros. O projeto da nova Lei Geral do Esporte é bastante completo e trata de diversas questões importantes como direitos de transmissão, assistência e remuneração a atletas em formação, o fim do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a criação da Justiça Esportiva Antidopagem, o aumento das exigências legais para que um clube seja considerado formador e a criação de um regulamento de fair play financeiro. A partir de hoje, o Congresso será iluminado pela cor roxa em apoio à campanha Agosto Lilás, que comemora 16 anos da Lei Maria da Penha. O evento de abertura das programações do mês acontece nesta quarta-feira no Salão Negro do Congresso Nacional.
Ela é símbolo da luta por uma vida livre de violência. Foram 19 anos em busca de justiça após ter sido vítima de dupla tentativa de feminicídio. Maria da Penha foi atrás de justiça para que o caso fosse tratado como uma violência contra a mulher em razão do gênero. Ou seja, o fato de ser mulher reforçaria não só o padrão recorrente desse tipo de violência, como acentuaria a impunidade dos agressores. A lei foi sancionada em 2006. Muitos avanços foram obtidos desde então, mas as estatísticas mostram que ainda estamos longe de frear a violência contra a mulher. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que entre março de 2020 e dezembro de 2021 foram 2.451 feminicídios e mais de 100 mil casos de estupro e estupro de vulnerável de vítimas do gênero feminino. Em 2021, em média, uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas ou vítima de estupro a cada 10 minutos. A campanha Agosto Lilás, que vai iluminar de roxo o Congresso Nacional, chama a atenção para a importância de debater o tema e mudar o cenário de violência que as mulheres são submetidas diariamente. A iniciativa é das procuradorias e bancadas femininas do Senado e da Câmara dos Deputados. A defesa das pautas femininas não é só das mulheres, é de todo brasileiro, é dos homens. Os homens têm que entender e respeitar, entender a importância e respeitar e valorizar a participação da mulher nas nossas vidas, né? Eu sou sobrinho neto de Carmen Portinho, que foi uma sufragista, junto com Berta Lutz, que brigou pelo voto feminino. As pautas femininas me importa e, se me permite, vou deixar aqui a sugestão, uma iniciativa do Sindilege, o guia prático para homens que cansaram de ser machistas no trabalho e na vida, né? Então, a gente deve jogar luz sobre esse tema. A Lei Maria da Penha é uma lei que pegou, como dizem aqui no vocabulário coloquial, né? Assim como a Lei Seca. A Lei Maria da Penha é uma lei muito importante, tem dado proteção. Agora, a gente precisa conscientizar aos homens, principalmente, né, da importância da mulher nas nossas vidas. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.